Fala galerinha, beleza? Então vamos dar prosseguimento ao nosso Dissecando a Diretriz. Dessa vez falando o que a diretriz traz sobre a abordagem aos pacientes as gestantes, com diabetes mellitus gestacional. A gente meio que já falou um pouco do diagnóstico lá na primeira aula sobre DMG, mas eu vou repetir aqui para vocês. Caso não tenham entendido ou não esteja muito claro naquela aula, vamos aprofundar um pouco mais a classificação, definição, método diagnóstico e o que deve ser feito. Começando aqui, a diabetes mellitus gestacional ela é definida pela diretriz como uma intolerância a carboidratos variável de início durante a gestação e que não preenche critérios para DM franca, não é fraca, é franca, ou seja, é uma paciente que não tinha diabetes e desenvolveu durante a gravidez. Quais são os fatores de risco para isso? Idade materna avançada, sobrepeso ou obesidade, gordura central, junto com essa obesidade, história familiar de diabetes mellitus de primeiro grau, pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, aumento no crescimento fetal, polidrâmino, hipertensão, pré-eclâmpsia, SOP, que é síndrome de ovário policístico ou baixa estatura, ou seja, muitos deles são os fatores de risco para a própria diabetes mellitus, só que outros são fatores de risco das mulheres e principalmente das gestantes que podem levar a uma suspeita de diabetes mellitus gestacional. E aí é bom falar que a diretriz e o Ministério da Saúde eles preconizam o rastreio nas gestantes. Ela não é feita apenas o diagnóstico, ela é feito o rastreamento. E aí é indicado que você faça o teste de tolerância oral à glicose em todas as gestantes. Em qualquer momento da gravidez, Kevin? Não, é um período muito específico para que a gente possa discernir se é uma diabetes anterior ou se é uma diabetes gestacional. Por isso que não é feito em qualquer momento da gravidez e a gente vai falar sobre isso. Mas o TOTG na gestante é diferente do TOTG de um paciente normal, não gestante. A glicemia de jejum ela tem que ser maior ou igual a 92, sendo que no paciente normal, não gestante, a glicemia de jejum tem que ser maior ou igual a 126. Após 1 hora de ingestão do TOTG, a glicemia ela tem que estar maior ou igual a 180. No caso do paciente não gestante, não tem essa de 1 hora e 2 horas. É glicemia de jejum e após 2 horas. Glicemia de jejum maior que 126, depois de 2 horas, maior que 180. 140, 180 é uma faixa esperada, maior que 180 ou 200, a depender do caso. No caso do TOTG da gestante, não. Glicemia de jejum maior ou igual a 92, após 1 hora maior ou igual a 180, após 2 horas maior ou igual a 153. Gravem isso porque muitas questões de prova caem perguntando para vocês quais são os valores que a gente tem que avaliar na glicemia do TOTG que alterados significam diabetes mellitus gestacional. Basta que um deles aí esteja alterado para você já classificá-la e diagnosticá-la como diabetes mellitus gestacional. Lembrando, claro, que está indicado para todas as gestantes. E aí, o que você tem que fazer no rastreamento? Se é a primeira consulta, você vai incluir no exame de rotina a glicemia de jejum. Por que aqui, Kevin? Porque a paciente que está começando a gravidez, se ela já tem uma glicemia de jejum alterada, ela não tem uma diabetes gestacional. Ela pode ter aqui a chamada overdiabetes, uma diabetes além da gestação, tá certo? Então, é isso que a gente vai investigar nas primeiras consultas de pré-natal com os exames de rotina, glicemia de jejum. Nas consultas subsequentes, quando chegar em 24 a 28 semanas, ela precisa fazer esse TOTG. Você vai esperar essas semanas para pedir o exame? Não, você pode até pedir antes, com 23, 22, 21. Mas ela tem que ir fazer esse exame quando tiver entre 24 e 28 semanas, porque é ali que é feito o diagnóstico de DMG, se ela não já tiver a glicemia de jejum alterada antes. E aí o tratamento, pessoal, do DMG é o mesmo tratamento da diabetes tipo 1. É aquele famoso trio, terapia nutricional, atividade física e insulinoterapia, que a gente já falou, só que vai ter algumas peculiaridades aqui, que é o que a gente vai trazer para poder mostrar para vocês que é diferente dos pacientes com diabetes tipo 1. É um paciente que a insulinoterapia, a dose é 0,5 unidade por quilo, e aí você pode mesclar nesse 0,5 doses de insulina intermediária e doses de insulina de ação rápida, sendo que as intermediárias mais indicadas é determiglagina, e a de ação rápida, asparte, lispro ou regular. Lembrar que aqui não é indicado fazer glibenclamida, não pode ser feito. E também está proscrito outros antidiabéticos orais.
E aí você se pergunta, poxa Kevin, eu ouço aí uns burburinhos sobre a metformina. E a metformina, os estudos eles têm mostrado que a metformina passa a barreira placentária e já foi dosado a metformina no feto. Ou seja, ela atravessa a barreira e vai para o feto. Só que até hoje não foi visto nenhuma alteração fetal, nenhuma repercussão fetal por causa disso. Então, por não se perceber nenhuma alteração fetal com essa passagem da metformina, porque você poderia pensar, né, que a metformina poderia trazer alguma repercussão para o feto, já que ela passa, mas não foi encontrada. Já que não foi encontrada, os estudos aos poucos estão começando a mudar seu olhar sobre ela. Até o momento não foi visto, não chegou-se à conclusão de nenhuma alteração, pelo menos visível. Por isso, os estudos aos poucos estão começando a aceitar o uso da metformina na gestante, mas ainda é um pouco de consenso, ainda está se estudando. Mas a tendência nos próximos anos é que se autorize o uso da metformina por causa disso, tá certo? Então vocês ficam ligados que isso pode ser questão de prova. Com relação ao parto, não existe contraindicação a parto normal. O parto vai ser indicado de acordo com as condições da gestante no momento do parto, se vai ser normal ou cesárea. Ou seja, o parto é obstétrico. A diabetes gestacional sozinha não contraindica um parto normal, um parto cesáreo, etc. A glicemia pré-parto ela tem que estar controlada entre 70 e 120. Se tiver menor que 70, você pode usar um soro glicosado a 10%. Se ele tiver acima de 120, você pode fazer uma insulina para controlar naquele momento, mas deixa nessa faixa controlada que é o ideal. Lembrar que se ela faz uso regular de insulina, suspende antes do parto, e o objetivo aqui é controlar a glicemia através de uma dieta mais adequada. Você vai controlar a glicemia através do controle na dieta e não na insulina. Lembrar que após o parto é indicado fazer o aleitamento materno e ela precisa fazer o aleitamento, até porque o aleitamento vai ajudar nesse controle glicêmico também. Lembrar que ela é diabetes gestacional durante o período da gravidez, mas ela pode continuar após o parto. O que você precisa é esperar as 6 semanas do resguardo puerpérico dela, do puerpério, para reavaliar e ver se ela vai permanecer com essas alterações. Porque uma vez permanecendo, aí sim nós temos o diagnóstico de uma diabetes crônica, uma diabetes mellitus, né, do tipo 2, que ela desenvolveu porque a diabetes gestacional é sim fator de risco para diabetes tipo 2. E aí, se você vier e chegar na primeira consulta de pré-natal e já tem uma glicemia alterada, ou seja, ela já tem uma diabetes prévia, né, que não foi diagnosticada antes, mas você diagnosticou na primeira consulta. O que a gente faz? No primeiro trimestre, se ela já estiver usando insulina, você reduz a dose em 10 a 20%, porque o primeiro trimestre ela tenderá a fazer hipoglicemia por causa do maior consumo através, né, claro, do feto e da placenta. A partir do segundo trimestre, você já começa a reavaliar aí o tratamento, caso a caso. E no terceiro trimestre, é muito provável que você precise aumentar a dose, porque o terceiro trimestre é um período que ela tende a se tornar hiperglicêmica naturalmente pela gravidez. Então, se ela já tem a diabetes, que naturalmente vai deixar ela hiperglicêmica, a gravidez que tende a deixá-la hiperglicêmica vai levá-la a um estado maior de hiperglicemia. Por isso, no terceiro trimestre, a tendência é que você precisa aumentar a dose de insulina. E aí lembrar que depois do parto, você ajusta para a dose 30% da dose prévia, pré-parto ou pré-gestação, do que ela vinha utilizando, para depois ir tateando novamente essa dose. Lembrar que se ela já fazia uso de antidiabético oral antes da gravidez por causa de uma diabetes tipo 2, ou tipo 2, né, principalmente, você tem que suspender. Diagnosticou gravidez, suspende antidiabéticos orais que ela vem utilizando antes. Tá certo, galera? Então é mais ou menos essa abordagem que a diretriz traz sobre a diabetes mellitus gestacional. E agora, a gente tendo posse dos tratamentos básicos de tipo 1, tipo 2 gestacional, a gente pode agora se debruçar na correlação da diabetes com outras doenças e principalmente o que a diretriz vai trazer sobre as complicações da diabetes, que serão nossas próximas aulas a partir de agora. Tá certo, galera? Então é isso aí. Um grande abraço e fui!